Nós vamos, então, dar início ao nosso colóquio internacional, 80 anos da Revolução Social Espanhola. Então, inicialmente, nós vamos começar com o Miguel, né? O Miguel Ascóbio, é isso? Mais ou menos? Bom, perdoem aí, eu perguntei a pronúncia para o Alexandre, ele é testemunha. Bom, mas mais ou menos isso. Com o título da palestra Democracia Radical e Autogestão na Revolução Espanhola. O Miguel é um estudioso da temática, né, libertária na Espanha, ele mesmo é espanhol, não é isso, Miguel? É um mestre em História Social pela UF, doutorando em História Social também pela UF, editor da revista Máquina Maldita e autor da obra Considerações Críticas sobre a Revolução Espanhola, 1936-1939. Miguel. Bom, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Obrigado, Samis, por me trocar o sobrenome. Tenho meia hora para falar da Revolução Espanhola, para dar uma visão panorâmica do que aconteceu naquele curto verão da anarquia do ano 36 na Península Ibérica. Normalmente eu uso mais ou menos meia hora para a apresentação, então não sei como é que vou me virar para explicar para vocês em que consistiu exatamente aquela revolução do ano 36. Assim que, sem mais dilação, vamos começar por aquele 18 de julho de 1936. Claro, teria que ser um preâmbulo com toda a idiosincrasia da história política e social da Espanha, pelo menos durante o século XX. Isso levaria muito tempo. Assim que vamos partir de um ponto fundamental, que é aquela noite do 18 de julho de 1936. Todo mundo sabia, todos, absolutamente todos sabiam que ia ter um golpe de Estado. Todos. Só que os únicos que se prepararam para conter esse golpe de Estado foram os anarcosindicalistas espanhóis. Devo lembrar que a CNT, a Confederación Nacional del Trabajo, a grande central anarcosindicalista espanhola, tinha na época aproximadamente 1 milhão de afiliados. Devemos lembrar que a Espanha tinha aproximadamente também uns 24 milhões de habitantes. É uma proporção absolutamente extraordinária. A partir do dia 13, Abel Paz, um grande cronista da Revolução Espanhola, já fala que eles estavam preparados para conter o golpe. Todo mundo se prepara. Como? Através das próprias organizações de base da CNT. E quais eram? Basicamente, os comitês de defesa. Os comitês de defesa e o que seria crucial depois, nos primeiros dias da Revolução, a Federação de Barricadas. Em que consistia tudo isso? Basicamente em organismos, em núcleos, que se configuravam a partir de afinidades, que era o formato organizativo fundamental do anarcosindicalismo. Estávamos preparados para aquela noite do 18 de julho. Se sabe mais ou menos que Franco estava nas Canárias. Ele passa para o norte da África, aí pega aqueles tabores, os tabores eram organizações militares moras, e inauguram a primeira ponte aérea da história, com os avoltas italianos, cedidos por Mussolini, e passam à península. Devo indicar que nessa primeira hora Franco tinha um papel absolutamente subsidiário. Quem estava no comando do golpe era o general Mola e o general Sanjurjo. Os dois, paradoxalmente, morreram em sendos acidentes aéreos. Essa noite do 18 de julho se dá esse golpe de Estado. Agora, o golpe de Estado não triunfa, ou pelo menos não triunfa em toda a península, triunfa só numa parte. Por quê? Porque a classe operária anarco-sindicalista opõe uma resposta revolucionária. Primeira coisa que deve ficar clara porque a partir do ano 39, a historiografia vai se dividir entre republicanos e nacionais, isto é, entre vencedores e vencidos. Mas aqui devemos colocar uma pequena nuance que é fundamental. A classe operária anarcosindicalista espanhola não estava lutando pela república, estava dando uma resposta revolucionária. Insisto, estavam preparados para cometer um processo revolucionário. A primeira coisa, conter o golpe. Como se contém um golpe? Vocês imaginem por um momento estar naquela Barcelona de julho de 36 e os milicos saem na rua. Como? Trabalhadores do metal, trabalhadores do textil, como que eles vão opor militarmente algum tipo de resistência aos militares? Muito simples. Os próprios militantes anarcosindicalistas tinham uma base, eles tinham um treinamento prévio que
era produto de décadas de luta contra a patronal, contra o patronato e contra o Estado. Isto é, eles tinham noções militares que eles vão aplicar nessa noite do 18 de julho. De fato, tem alguns grupos famosos que passaram à posteridade, muito célebres, como o Grupo Nosotros, com Durruti, García Oliver, Ricardo Sanz. É absolutamente incrível a valentia, a coragem com que eles acometeram aquela tarefa. Os militares, em parte da península, são derrotados, e o povo toma conta das ruas. Aqui temos uma situação que se repetiu ao longo, pelo menos durante algumas vezes, ao longo do século XX. É uma situação de duplo poder, uma situação de o povo em armas. Aqui vemos que o próprio povo está armado. O próprio povo na rua dita seu próprio poder. Desculpem, vou ter que ir um pouquinho mais rápido do habitual. Gostaria de entrar em mais detalhes, mas realmente não temos tempo. A primeira medida é acabar com os resquícios do golpe militar. Como? Em primeiro lugar, desviando ou reconvertendo toda a indústria, ou parte de uma indústria existente em indústria militar. Aqui vemos os famosos Tiznaos, que eram aqueles carros que eles adaptaram para poder enfrentar as tropas franquistas, ou as tropas nacionais, melhor dito, né? Aqui vemos também alguns elementos que vai ser uma dialética ao longo de toda a Revolução. São elementos modernos e antimodernos. Aqui vemos o primeiro dos elementos modernos. É Goethe, mais luz. O que eles fazem? Botar luz em tudo que tinha sido as estruturas estatais. Aqui vemos alguns instrumentos repressivos que tinham sido utilizados pela polícia para torturar os trabalhadores. Dão publicidade, primeiro elemento moderno da Revolução. A situação começa a ficar complicada. Por um lado, há uma quebra parcial do Estado republicano, parcial, depois veremos porquê, e na prática o que vemos é, insisto, o povo em armas e os trabalhadores exercendo o seu poder absoluto, especialmente na Catalunha. Aqui vemos um fenômeno recorrente também nessas revoluções, é a barricada. A barricada, que é um elemento propriamente operário. Eu costumo opor a barricada com um elemento que eu acho capital dentro da modernidade, que é o arame farpado, a tecnologia do arame farpado, que nasce com a Guerra dos Boers. O arame farpado enclaustra, cerca, limita, porém, a barricada não. A barricada orienta, canaliza, é um instrumento de controle de classe. Realmente, a Federação de Barricadas, que foi um órgão de poder efêmero, depois veremos também porquê, ele controla a rua a partir da barricada. É o controle do espaço, é o controle operário do urbanismo. Aqui vemos uma foto linda de uma barricada em Barcelona, nos primeiros dias da Revolução, e vejam bem, crianças, mulheres, idosos, homens. É realmente o povo em armas. E aqui brotam uma multiplicidade de órgãos de poder operário. Não nos encontramos com uma situação de duplo poder. Não é uma situação de duplo poder, porque há, insisto, uma multiplicidade, uma pleiade de órgãos de poder diferentes. Os fundamentais eram a patrulha de controle e os comitês de distrito, os comitês de federação, que são uma espécie de réplica da Revolução Francesa. As patrulhas de controle eram aquelas que estabeleciam a ordem dentro dos perímetros urbanos. E os comitês de distrito eram órgãos federativos que encarregados de tomar decisões e estavam estruturados de uma maneira assembleária. Uma das primeiras medidas da Revolução, não sei se vocês sabem, mas a CNT tinha proibido por estatuto construir presídios. A CNT, do ramo da construção, eles se negavam por princípio a construir presídios. A primeira coisa que eles fazem é destruir a prisão de Barcelona de mulheres. Aí vocês têm duas fotos do presídio de mulheres. Está sendo deconstruído. Aí? Bom, outro dos elementos importantes da época, a propaganda. Anos 30 na Espanha, é um país profundamente subdesenvolvido do ponto de vista tecnológico, a sociedade de massas ainda não é imperante e o tema da propaganda circula especialmente através dos cartazes que vão ser fundamentais na modernidade do entre-guerras. E
como realmente o golpe não foi fascista. Tinha um movimento fascista dentro do bando nacional, que era a Falange, mas realmente não foi um golpe fascista. O caso espanhol é um caso sui generis. Misturava um nacionalismo ultrança com um catolicismo surgido dos reis católicos. Era uma espécie de popurrí absolutamente indiscernível do ponto de vista teórico. Como o bando nacional não foi completamente derrotado, os anarcosindicalistas catalães se organizam em milícias. Mas vejam bem, aqui tem um cartaz aqui embaixo que deixa claro o profundo antimilitarismo tradicional dos militantes anarquistas espanhóis. O cartaz fala algo assim como contra os brinquedos bélicos para as crianças. E faz um chamado, né? Lembrem que nós somos, por cima de qualquer coisa, antimilitaristas. Agora, o paradoxo da história é que eles tiveram que encarar de uma maneira militar esse golpe militar. E o que eles fazem? Eles criam milícias. Uma milícia como negação do militarismo. Eles criam centúrias. As centúrias, obviamente, estão compostas por 100 indivíduos. Dos 100 indivíduos tem um delegado. Primeiro tinha grupos de 10. Eles eles usam uma espécie de sistema decimal. É para mim? É um sistema decimal para se organizarem. Não tem uniforme, não tem batimento, não tem hierarquia, todos ganham o mesmo salário e o responsável é decidido pelos próprios companheiros. Aqui vemos algumas fotos de capa da saída de algumas milícias para o fronte de Aragão. A coluna do Ruti, uma das colunas mais famosas. E uma das colunas mais interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, foi a coluna de hierro. Uma coluna de hierro que era uma coluna valenciana. Era uma coluna composta basicamente pelo lumpen proletariado. Isto é, assassinos, ladrões, todos saídos dos presídios. E, paradoxalmente, foram os únicos a entregar as armas, em maio de 37. Insisto, outro ponto que deve ficar claro, é uma guerra revolucionária, porque depois virá essa maré comunista e dirá, e os próprios anarquistas, os próprios notáveis da CNT vão cair nessa armadilha. Guerra ou revolução. Não. Para o povo trabalhador, não tinha essa disjuntiva. Só tinha uma guerra revolucionária. Vamos ganhar a guerra fazendo a revolução. Porque, claro, depois, vocês já sabem o que aconteceu, né? Perderam e nem guerra, nem revolução. Mas o que acontece na cidade? Em Barcelona se desata um fervor extraordinário do ponto de vista da coletivização de todas as indústrias. Mas não só das indústrias, de toda a vida social. Os trabalhadores tomam conta das empresas. Por quê? Porque no dia seguinte da revolução você tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter gás, tem que ter tudo. Para todos aqueles que continuam falando que a revolução foi uma coisa espontânea, aqui está o desmentido mais evidente. Os próprios trabalhadores continuaram com a vida social. Por quê? Porque era o que tinham feito até então. Por quê? Porque eles tinham essa educação. Uma educação que procedia de décadas atrás. Isto é, estavam educados na crença de que não eram necessários nem patrões, nem dirigentes. Eles, insisto, levam a cabo uma tarefa de coletivização extraordinária, que eu gostaria de falar com um pouco mais de calma, não podemos. Eles assumem o controle de toda a vida social e econômica. É absolutamente impressionante que não só nas empresas eles coletivizam o trabalho, mas também eles coletivizam a vida social. A primeira coisa, expropriam todos os apartamentos de luxo e botam lá mendigos, botam lá viúvas, botam lá, fazem bibliotecas, creches, isto é, reformulam a questão social, especialmente a do espaço social, e suprimem todos os privilégios de classe. Tem uns documentários da própria CNT, onde vocês veem o Ritz, o Hotel Ritz. Imaginem o que era o Hotel Ritz no ano 36 em Barcelona. Era um luxo extraordinário. E os próprios anarquistas, eles filmam os operários com aqueles macacões, pegando na colher como se fosse uma pá. Essa educação completamente operária. E eles estão comendo no Ritz. Por quê? Porque o Ritz se trocou no hotel gastronômico número 1, número 2, não me lembro bem, número 1, eu acho que foi. E estava destinado a isso, aos operários, aos milicianos, de permissão, e viúvas, etc, etc.
mais cartazes, mais fotos da coletividade, da coletivização. Também se coletivizam os meios de transporte, absolutamente todos, de táxi a bondinhos, barcas, todo é coletivizado. Todo faz parte de uma malha, de uma rede que abrange praticamente toda a Catalunha. Também os espetáculos, o cinema, por exemplo, não sei se vocês sabem que agora, tem pouco tempo, poucos anos atrás, descobriram na Filmoteca Nacional de Madrid uma série de filmes feitos pela CNT nesses anos, que agora colocam numa situação um pouco complicada o que foi a história do cinema na Europa, porque de repente descobrimos que o realismo não nasce com os italianos, nasce com os anarquistas espanhóis, com Carne de Fieras, etc, etc. Concorda o italiano? O italiano concorda. Então, então também temos uma revolução que foi muito mais profunda, foi muito mais além do que na cidade, foi no campo. Aqui o processo coletivizador foi uma coisa absolutamente impressionante. E é mais impressionante ainda o silêncio dos historiadores sobre esse processo. Vejam bem, pequenos vilarejos. Vocês têm que levar em conta também qual era a situação do campo na Espanha no 36. Era uma miséria atroz, era uma concentração da propriedade extraordinária. Era, digamos, a contraparte do coronelismo brasileiro, os senhoritos, no campo andaluz. Então, os campesinos falavam, muito bem, os senhoritos falam que sobram 500 trabalhadores e nós falamos que sobram 5 senhoritos. Então foi muito simples. Aqueles 5 senhoritos foram embora ou foram, enfim, suprimidos, e eles criam um novo formato social. O filme de Ken Loach, Terra e Libertad, eu acho que filma muito bem aquela assembleia. Convocam uma assembleia prévia, onde pode e deve intervir todo o povo, e aí decidem, em primeiro lugar, declarar a abolição da exploração do homem pelo homem. Declarar a abolição do homem pelo homem. Ah, que idealismo, que coisa, não? Não, nada disso. É uma coisa linda, maravilhosa. A abolição do homem pelo homem. Acabo de vir do metrô agora e é absolutamente impressionante como o poder trata as pessoas. Se fosse gado. Sim, eles botam o ar-condicionado, mas a gente continua sendo gado. É uma vergonha, é um asco. Mas estes camponeses analfabetos falaram, não, vamos acabar com a exploração do homem pelo homem. Tudo bem, ponto 1. Ponto 2, os meios de produção inalienáveis. Isto é, você não pode comprar terra. A terra pertence à coletividade. Do ponto de vista democrático, do ponto de vista político, era democracia pura e dura. Era a Grécia, século V a.C. Era um rodízio no poder. Todo mundo tinha que passar pelo poder. Ah, que bagunça. Não, não foi nenhuma bagunça. Por quê? Porque involucrava todo mundo dentro desse sistema democrático. Não sei se... Como andamos de tempo? Senhorita? Andamos bem? Falta muito, hein? Tá. Então são 3 esferas. O oikos, o privado. O agorá, o público-privado. E a eclesia, que é público-público. A Grécia, século V, a democracia. Que é o oikos? É a casa de vocês, que não é mais o privado. Porque imagino que vocês veem a novela, né? Esse individualismo contemporâneo que é uma coisa divertidíssima. Todo mundo faz a mesma coisa, no mesmo lugar, mas é vida privada. O ágora. O ágora é o lugar onde os gregos deliberavam. O boteco, o ônibus, na rua. Mas a eclesia tinha que pertencer, tinha que continuar sendo claramente pública. Que é a eclesia? É a igreja, é a raiz etimológica da igreja em espanhol. Aí é onde a democracia contemporânea opera uma mistificação impressionante. Ou todos deliberamos e decidimos, ou não é democracia. Então, mas vejam bem, não estou me referindo a votar. Votar pode ser uma fórmula ótima para tomar alguma decisão, tudo bem. Mas não para decidir quem vai decidir, que é o que acontece hoje em dia, né? Isto involucrava todo mundo no poder. Por quê? Porque todo mundo tomava parte nas decisões. Se você toma parte das decisões, você faz parte de um coletivo, integra. É um organismo, isto é uma estratégia orgânica. Está dentro, ninguém fica de fora. E também evitava algum tipo de tentações. Que tipo de tentações? Pois as que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no Brasil. Quem estava no poder
temporariamente, não tinha uma capacidade executiva, era permanente e sistematicamente revogável. Tinha que prestar contas a toda a coletividade. Os cargos não eram remunerados ou eram remunerados em função do salário de um trabalhador especializado. A rotatividade. E não, que coisa importante, não eximia de trabalhar. Vamos perguntar aos políticos contemporâneos qual é o trabalho deles. Então, todos estão implicados na tarefa de governo. Evita que alguém sinta a tentação de ficar no poder. E, sobretudo, insisto, impede que existam interesses fora da coletividade. Aqui o ponto cardinal é a coletividade, o todos. Agora, vocês dirão, claro, mas nem todo mundo era anarquista. Não, nem todo mundo era anarquista. Em muitas coletividades, permitiram a existência de individualistas. Os individualistas podiam fazer parte na assembleia. Eles tinham voz, mas não tinham voto. Agora, eles podiam usufruir os benefícios da Assembleia. Quais? As creches, as bibliotecas, serviços sociais, etc, etc. Agora, eles não podiam, e vejam bem a profundidade da consciência de classe que eles tinham. Eles não podiam contratar mão de obra. Claro, se você contratar alguém, é teoria neoclássica, pura e dura. É a plusvalia, a mais-valia. Então, eles são proibidos de contratar ninguém. Eles podiam trabalhar a terra, mas com o seu próprio esforço. E também todo mundo tinha direito a uma horta particular, né? Em alguns casos também o dinheiro foi abolido. É essa condena moral do capitalismo, né? O mal é o dinheiro, então vamos abolir o dinheiro. Aqui se deram algumas circunstâncias muito engraçadas, que não vou relatar porque não tenho tempo, mas só uma, que tanto eu gosto daquele cara que namorava e morava num vilarejo que tinha abolido o dinheiro. Só que namorava com uma garota que morava numa coletividade que não tinha abolido o dinheiro. Então, para pegar o ônibus, ele precisava de dinheiro. Aí tinha aqui no comitê para perguntar se davam dinheiro para ele namorar. E normalmente os comitês falavam que não tinham tempo nem dinheiro para farra, né? Mas tudo bem, estava tudo por fazer. Estava tudo se fazendo. Essa é a graça da Revolução, né? Alguns vales que foram instituídos pelo dinheiro e que, insisto, estavam datados. Para quê? Vejam bem, para que ninguém pudesse comprar ou acumular, ou assambarcar. Aqui vemos alguns vales mais, e só falar que a Revolução comete um erro impressionante. Eles não expropriam o Banco de Espanha. Esse dinheiro foi acabar nas mãos de Stalin, posteriormente, quando o refluxo revolucionário acaba com os comunistas no poder. E também, tanto na cidade quanto no campo, teve uma vontade cultural de ampliar o horizonte cultural das pessoas realmente inimitável. Não há nenhuma experiência no século XX que se possa comparar nesse sentido com os anarquistas espanhóis. A quantidade de bibliotecas, de ateneus, de fóruns, de cursos de capacitação que se dão depois daquele julho de 36 é uma coisa absolutamente fastuosa. Eu convido vocês a estudar esse período da história espanhola, porque é realmente formidável. E não só durante a Revolução, antes. De alguma maneira, os anarquistas espanhóis, o que eles faziam era continuar um labor que eles tinham desenvolvido ao longo de décadas. E uma coisa que para eles era fundamental era o autodidatismo. Um pouco como hoje, nos nossos dias, né? Que temos que acabar com esse negócio da pedagogia. Não sei se vocês estão cansados, mas tudo saco cheio da pedagogia. Cada 2 minutos é uma pedagogia. Temos que voltar aos mestres, aos verdadeiros mestres. Nós podemos aprender alguma coisa dos mestres, mas não da pedagogia. Tanta diretriz ministerial, que agora tens que aprender assim, não. Temos que recuperar os mestres. E os anarquistas recuperaram os mestres. Quem eram os mestres? Aqueles que tinham uma cultura humanista profunda, porque vocês não podem esperar encontrar, sei lá, uma economia libertária, 10 minutos? Uma economia libertária, uma historiografia libertária, não. De uma maneira muito radical, o anarquismo bebe dessas fontes do humanismo crítico e radical. Então, eles apelavam, nesse sentido, a uma educação que se baseava nos mestres. E mestres, não sei, de Montaigne a Goethe,
a Tolstói. Puritanismo revolucionário que compartilhavam com praticamente todos os movimentos revolucionários da época, né? Em muitos lugares foram fechados os cafés, os bares. Eu conhecia alguns deles velhos e era... Bom, velhos quando eu os conheci, claro. Estou falando de pessoas de 90 e tantos anos. E eles me confessaram que nunca tinham provado uma gota de álcool. Realmente o álcool era visto como uma das armas fundamentais do capitalismo, né? Para embrutecer a classe operária. E não é bem assim não, né? E uma coisa fantástica, eles abolem a limosna. Sabem que a limosna é a gorjeta e a esmola. A esmola e a gorjeta. E vocês dirão, mas como? Pois muito fácil, aboliram a mendicância. Botaram todos os mendigos nos apartamentos de luxo de Barcelona. É uma boa maneira de acabar com a mendicância. A gente poderia fazer o mesmo aqui no Leblon. Agora, vejam bem, García Oliver, que era garçom, ele tem uma anedota. Certo dia, um cliente foi lá, deu um dinheiro para ele de gorjeta. E ele deu uma bofetada na cara dele. E falou que para ele aquilo era humilhante, né? Era humilhante. Que ele não estava trabalhando lá pela gorjeta, que ele tinha negociado duramente com o patrão, que ele não estava liberando das obrigações não estava liberando o patrão das obrigações dele, né? Mais ou menos como hoje aqui, parecido. E as mulheres da revolução. Bom, não sei, em realidade, imagino que vocês devem ter ouvido falar da mulheres livres, etc, etc. Mas o papel da mulher também não teve tanta relevância como possa parecer hoje, à luz de todos esses estudos. Realmente, por um lado, como acontece em todos os conflitos bélicos, as mulheres tiveram um papel muito ativo na retaguarda, mas também nas vanguardas. As mulheres integraram as milícias anarquistas. E, não sei, me lembro da minha amadíssima Simone Weil, que participou na coluna do Ruti. Elas tiveram uma presença muito ativa na vanguarda e na retaguarda também. Como? Pois, obviamente na produção, mas também nos cursos de alfabetização, cursos nas creches, etc, etc. Aqui algumas fotos muito bonitas das milicianas. Mas, em termos gerais, a CNT não conseguiu escapar completamente do espírito do tempo, né? Essa igualdade sonhada com as mulheres realmente não se deu. Mas se avançou muito. E depois a violência anticlerical. Realmente, vocês têm que entender que a igreja na Espanha não era um poder mais. Era o grande poder. É um grande poder imbricado nas estruturas do Estado, por um lado, e por outro era quem controlava praticamente toda a educação. Praticamente não, toda a educação na Espanha. E para os anarquistas a igreja era um inimigo político e foi tratado como inimigo político. Agora, todos esses eflúvios, esses torrentes de sangue que depois passaram à história como a única atividade dos anarcosindicalistas contra a igreja, bom, primeiro está muito inchado, realmente está muito inchado, e não foram só os anarcosindicalistas. E, de fato, 15 dias depois do golpe, da Revolução, a CNT condena esse tipo de abusos. As igrejas foram redirigidas. Por um lado, todo esse material sacro foi fundido, como vemos lá na foto superior esquerda, para fazer material militar. E, por outro lado, em muitos lugares criaram cafés, bibliotecas, galpões. Se dão, em alguns casos, em Barcelona, festas sacrofóbicas, milicianos casando com prostitutas, vestidos de bispos, jogando jogos de futebol com caveiras que tinham encontrado dentro das igrejas. Mas não dá para entender nada disso se você não entende qual foi o papel da Igreja Católica na Espanha, até hoje. É o papel da contra-reforma, é um oscurantismo atroz. Vocês sabem que nos últimos anos ficamos sabendo que o regime franquista tinha roubado, sequestrado filhos de republicanos. Filhos que morreram de velhos. Então isso não é potestade dos milicos argentinos, não. O regime franquista fez tudo isso. Por quê? Porque foi nem mais nem menos que uma continuidade do que tinha sido a Espanha profunda desde a Contra-Reforma. Aqui, os anarquistas o que fizeram é voltar à eclesia.
e fizeram das igrejas lugares para que congregavam as assembleias. Isto é, devolveram essa matriz etimológica à palavra eclesia. Eu vou parar por aqui porque tem um monte de slide também sobre a ascensão dos fascismos, o que foi toda a política internacional, etc, etc. Mas eu acho que o importante agora, para nós, 80 anos depois, é entender que dá para fazer coisas de uma maneira horizontal, autogerida e sem necessidade de hierarquias, enfim, patrões, chefes, ministros, partidos, nada disso. Nada disso. É só ter um pouquinho de imaginação, porque a gente não vai repetir o modelo organizativo dos anarquistas espanhóis. Mas podemos, pelo menos, pegar a essência. A essência é, insisto, a eclesia e a coletividade. Bom, muito obrigado.